Oi, pessoal, então vamos continuar com a nossa aula. Nós já falamos sobre os elementos pré-textuais, né, no modelo da nossa monografia, já falamos sobre a nossa introdução e agora a gente vai continuar falando sobre algumas técnicas de escrita e como vocês vão trabalhar com esse modelo aqui, tá? Então, como eu já falei, vocês não devem escrever nada aqui no sumário, tá? Vocês vão escrever no próprio corpo de texto. Então, aqui nesses itens, vocês vão escrevendo. A introdução não muda, é a introdução para todo mundo, o item 1. A partir do item 2 é que modifica. Então, aqui você vai escrever, né, o título, apenas o título do seu capítulo 1. Você não vai colocar capítulo 2, capítulo 1. Não, você vai colocar 2 e já o título do teu capítulo. E aqui embaixo você começa a descrever o texto. Como eu já falei, todo título de seção, entre o título e o texto, vocês vão perceber aqui que eu sempre deixo um espaço de parágrafo. É assim que deve ser, tá? Se é um item primário, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, tá? Se é um número só, item primário, eles começam sempre na primeira linha da página, tá certo? Então, não importa onde a introdução termine, o item 2 vai sempre começar na primeira linha da página. Por isso que a gente tem uma quebra de página e vocês vão perceber que já estão aqui as quebras. E aí, se é um subitem que a gente chama, né, são elementos, são elementos secundários, terciários e secundários, 2.1, 2.3, são dois números, ou terciários ou quaternários, assim por diante. Aí a gente vai ter um espaço de parágrafo antes, né, do texto que antecede e um espaço de parágrafo do texto que sucede, tá bom? E aí sempre o corpo de texto aqui descrito, né? Corpo de texto, vocês vão ter o recuo da primeira linha do parágrafo. Esse recuo pode ser o padrão que vocês quiserem. Aqui eu coloquei 2, tá? 2 centímetros, mas se você quiser pode ser um tab, 1,25, pode ser 1,5, pode ser 1. O que tem que acontecer é que tem que ser um padrão só para tudo, tá? Se vocês quiserem modificar aqui, vocês vêm aqui e modificam aqui na régua, ou vocês modificam conforme eu coloco. Bom, se vocês prestarem atenção aqui, ó, não importa a formatação, eu vou formatar até aqui para vocês visualizarem. Você pode vir aqui, ó, clicar em corpo de texto, ó, e ele volta para o texto padrão, tá certo? A mesma coisa a gente deixa aqui o estilo da citação direta, certo? Como é isso? A citação direta é aquela citação em que eu transcrevo o que o autor que eu li disse. Vocês têm que dar preferência na monografia de vocês por citações indiretas, tá? Mas pode ser citação direta, indireta ou citação de citação, que é aquela que tem aquela expressão apud, que significa citado por. Na citação direta, eu transcrevo. E quando essa citação direta tem mais de 3 linhas, e as linhas eu conto da onde? A linha você conta de margem, da margem à margem. Tá certo? Da margem à margem. O que é que significa isso? Você vai contar daqui até aqui, você não conta o recuo. Então, não importa onde ela começa. Então, por exemplo, isso aqui, claro que tá todo em maiúsculo, mas não teria mais de 3 linhas, tá certo? Isso aqui também não. Então, vamos colocar isso aqui em corpo de texto pra gente ver se ele tem mais de 3 linhas. Tem sim, tá vendo? Tem. Ó, se a gente colocasse isso aqui sem recuo, repare, teriam 1, 2, 3, 4 linhas e mais um pouquinho, tá certo? Então, o que a gente tem que fazer é deixar essa citação direta com recuo de 4 centímetros, alinhamento entre linhas simples, tá bom? E fonte menor. Essa fonte pode ser 11 ou 10, já que o texto, como padrão, tem fonte 12. Aqui eu escolhi a fonte 10, mas você pode mudar se você quiser. É só você vir aqui em estilo, por exemplo, com o botão direito do mouse e vir aqui em modificar. E aí você modifica a formatação do jeito que você quiser, mudando aqui, por exemplo, de 10 para 11, tá certo? Percebam que eu coloquei aqui um espaço de parágrafo antes e depois. Eu gosto dessa divisão, para não ficar tudo muito juntinho, mas você pode fazer da maneira que você quiser. Se você quiser, você pode tirar esse espaço de parágrafo, deixar mais junto, ou você pode fazer um espaço de parágrafo aqui com tamanho 12, não com tamanho 10. O que é que você tem que fazer no seu trabalho como um todo? Padrão. Então, se numa citação é assim, todas as outras também serão, tá? Se numa citação não tem espaço, em todas as outras não terá espaço, tá bom? Padroniza, certo? A ABNT que a gente usa para citações é a 10520 de 2002. A ABNT que a gente usa para o trabalho como um todo é a 14724
de 2011, tá certo? E a ABNT que a gente usa para as referências é a ABNT 6023 de 2018, certo? Tudo bem? Então, vamos aqui continuar com mais alguns atalhos que a gente usa aqui, técnica de escrita, tá? Lembra que vocês têm que fazer o fichamento dos textos que vocês leem, né? Eu recomendo que vocês façam o fichamento no computador, que é mais fácil, mais rápido. E vocês têm que estabelecer um padrão para esse fichamento. Eu vou fazer uma aula só sobre fichamento depois. Vou ver se eu consigo deixar gravada aqui também, tá? Vou ver se eu também consigo deixar gravada a aula de modelo de introdução que eu prometi, apesar de eu já ter escrito como é a introdução. Mas você pode trazer alguns elementos para cá, só toma muito cuidado para diferenciar bem esses elementos, para que você não ache que essas transcrições lá do seu fichamento, por exemplo, é o seu texto, quando na verdade é o texto do autor que você lê, tá bom? Para não incorrer em plágio. Pois muito bem. Além desse atalho aqui do estilo, quando você estiver escrevendo, digamos que você use com frequência, né, a palavra desenvolvimento, por exemplo. Deixa eu escrever aqui em minúsculo, desenvolvimento, certo? Então, aliás, eu vou colocar uma melhor. Digamos que você use muito a palavra direito penal. Vocês adoram o trabalho de direito penal, né? Direito penal, imagina esse aqui. Do jeito que eu coloquei aqui. Aí, imagine, você escreve muito e você quer colocar um autotexto aqui, para quando você digitar, por exemplo, DP e der espaço, ele já digitar direito penal automaticamente. Então, você vem aqui em arquivo, vem aqui em opções, aqui embaixo, não sei se dá pra você ver, bem aqui embaixo, ó, bem ali embaixo, tá? Opções, certo? Aí ele vai aparecer aqui, ó, revisão de texto, e aí você vai escolher a opção opções de autocorreção. Nessas opções de autocorreção, você vai substituir DP, certo? Por direito penal. Vai adicionar, vai clicar OK, certo? OK aqui. E aí, todas as vezes que você digitar DP e der espaço, automaticamente ele já escreve direito penal. Você pode fazer vários autotextos assim, e eles te ajudam muito a economizar na escrita, tá certo? Outra coisa importantíssima, quando você estiver escrevendo seu TCC, você vai escrever já aqui no modelo, tá? Nada de fazer um arquivo sem formatação e trazer para cá. Isso é perda de tempo. Você já vai escrever dentro do formato, já vai fazer todas as citações dentro do formato, já vai ou fazer autor-data ou fazer nota de rodapé, já vai colocando as referências no arquivo, por quê? Assim você ganha muito, mas muito tempo e não erra ao fazer as citações. Lembre-se, só pode ir para as referências da sua monografia, do seu TCC, o que você citou. Não citou, não pode ir para as referências. Então, é fundamental que você tenha organização nessas citações, tá certo? Nas próximas aulas a gente vai falando sobre as citações para poder lhe ajudar. Mas se você tiver qualquer dúvida, manda um e-mail, tá certo? Ou pergunta na próxima aula. Bom, por hoje a gente encerrou, tá certo? No final de semana eu vou ver se eu acrescento mais algumas coisas para facilitar a vida de vocês, mas não prometo nada porque meu tempo tá corrido esses dias. Mas se eu não colocar, na próxima semana eu coloco. Tá bom, pessoal? Tchau, tchau. Bom final de semana.